Só, a doutrina, então, é o conjunto de ideias básicas contidas num sistema filosófico, político, religioso, econômico. Todas as áreas que nós vamos nos relacionar na nossa vida, existe uma forma de nós olharmos para aquelas áreas da nossa vida para que nós possamos nos relacionar. Aquela boa regra da convivência. Então, olha só, se nós olharmos ali, por exemplo, dentro do direito, as pessoas que elas vão se relacionar com as leis e como que essas leis elas são regidas, esse direito é um conjunto de ideias. Você vê, as pessoas elas estabelecem um conjunto de ideias para se relacionar com o direito. Elas não vão se relacionar diretamente com o direito sem esses princípios. Da mesma forma também, a política. Quando nós olhamos para a política, nós temos uma formulação de princípios. Tem que tratar com a verdade, com humanidade, com humildade, frente às pessoas com quem você está se relacionando ali, com o público social, correto? Nós vamos olhar para esses princípios e a partir desses princípios nós vamos nos relacionar. Então nós sempre olhamos para uma doutrina primeiro para nós se relacionarmos com a coisa diretamente. Ok até aqui? Tranquilo? Igualmente, a nossa religião. A religião é um conjunto de quê? De crenças. É aquilo que eu idealizei como uma verdade, como o que é Deus para mim, o que seria a minha forma correta de se relacionar com as pessoas, o que é errado, o que é certo, o que é correto eu fazer e aquilo que é condenável eu fazer. Tudo isso eu só posso determinar na minha vida a partir de uma doutrina. Então, mesmo que não formalmente, todos nós, de forma inconsciente, minimamente, nós formulamos doutrinas para as nossas vidas. É a minha forma de olhar o mundo. Nós poderíamos dizer que a doutrina é a cosmovisão que eu enxergo a minha realidade. São as minhas crenças e valores. Ora, mas quando nós olhamos para a religião, o que deve nortear a minha religião, as minhas crenças? Será que é o que eu sinto? A forma como eu sinto Deus, então, eu me relaciono com o meu próprio. A forma como Deus se revelou a mim, por sonho, uma pessoa que chegou e falou. Enquanto eu estou falando de Deus aqui, eu estou falando tanto do nosso Deus, o Deus verdadeiro, como vários falsos deuses. Se nós formos parar para pensar, por exemplo, quem é Islã, eles acreditam em quem? Quem é o Deus deles? É Alá. Então, eles acreditam, eles são extremistas, eles acreditam que eles podem morrer por aquela causa, seria digno para eles serem homem-bombas e matar várias pessoas, matarem crianças, todo tipo de chacina absurda. Para quê? Para que é a doutrina deles. É o que eles acreditam como verdade. Então, todos nós acreditamos em uma doutrina. Agora, qual é a doutrina que você estabeleceu no seu coração como uma crença? Todos nós devemos olhar para uma doutrina para nos guiar. E qual é a doutrina que nós devemos olhar para nos guiar? A Bíblia. As Escrituras, ela é a doutrina que nós devemos seguir para nos relacionar com todas as coisas, tanto com o nosso próximo, com nós mesmos, as nossas idealizações, aquilo que nós acreditamos, aquilo que motiva o nosso coração, tudo parte de uma doutrina bíblica. É o que estamos trabalhando neste curso. É uma doutrina bíblica. Então, aquilo que nós vamos estar aprendendo no decorrer desse curso são doutrinas, ou seja, é o meio pelo qual eu vou me relacionar corretamente. Nós não vamos nos relacionar corretamente pelos nossos sentimentos ou emoções ou as minhas convicções que eu formulei no meu coração. Não é nada disso. Todas essas coisas aí, elas são potencialmente enganosas, mas as Escrituras não. Então nós vamos nos relacionar não meramente pelos nossos sentimentos, mas os nossos sentimentos, o qual nós iremos nos relacionar com os outros, com o nosso próximo, comigo mesmo, com Deus, é a palavra de Deus. Então, olha só, imaginem
Todo mundo consegue enxergar essa linha verde aqui? Enxergando bem? Imagina que essa linha verde seja a doutrina bíblica. Vamos ler ali. Quem lê para a gente, por favor? Atos capítulo 2, verso 42. Quem achar primeiro, leia. Atos capítulo 2, 42. Eles, aos ensinos. Na minha tradução fala doutrina. Eles se dedicavam na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica. Nós devemos nos dedicar nessa doutrina aqui. E olha só, imaginando que essa linha seja a doutrina bíblica, o que acontece? Imaginemos que esses pontos brancos aí, essas bolinhas, somos cada um de nós. Em uma certa medida, todos nós aqui que estamos congregando, nós estamos com fé que nós estamos caminhando através da palavra rumo às mansões celestiais. Amém? E aí, de alguma forma, todos nós ali, olhamos para essa doutrina bíblica com determinadas distâncias. É como se todos nós, estivéssemos olhando para as Escrituras, mas às vezes, mesmo olhando para o mesmo texto sagrado, nós fazemos interpretações diferentes. É claro que a palavra de Deus ela se renova todos os dias. E todos os dias nós temos a aprender com a palavra da verdade. Mas, às vezes, nós olhamos para as verdades bíblicas e tiramos interpretações que às vezes são erradas. Então, quanto mais próximos nós estivermos daquela linha verde ali, mais correto nós estaremos andando com as verdades bíblicas. E a intenção do curso não é fazer com que todos unanimamente fiquemos exatamente em cima daquela linha verde. Não é necessariamente isso. Mas se ao final do curso nós sairmos minimamente desta visão para esta visão aqui, já teremos alcançado bastante êxito. Então o intuito nosso é nos aproximarmos o máximo possível, sairmos dessa distância das doutrinas bíblicas e nos aproximar ao máximo dela, para que todos nós, em uma certa medida, estejamos andando todos com o mesmo pensamento, uma mesma visão, uma forma de olhar, uma forma de congregar, uma forma de nos relacionarmos uns com os outros. Esse é o propósito. Não estamos buscando alcançar a perfeição agora, mas vamos nos aperfeiçoando dia após dia com os nossos erros e acertos, tendo que perdoar uns aos outros e buscando o aperfeiçoamento desse processo de santificação que vai durar uma vida toda. Amém? E então, nós temos aí na lição os tipos de chamada. Vejam aí, 2.1. Tipos de chamada. Digamos então assim que a primeira característica para saber se a pessoa, não é nem se ela vai ser um bom obreiro, mas se ela é um obreiro, é saber se a pessoa nasceu de novo. Se a pessoa ela é crente. Se ela é nova convertida. Se os grilhões que estavam acorrentando essa vida, essa alma, foram quebrados por Cristo. Foram quebrados pelo Espírito Santo. Se ela agora faz parte da família de Deus. Porque quando nós olhamos para o nosso cenário religioso, nós vemos muitos mercenários, nós vemos pessoas que estão dentro da igreja sem um mínimo de compromisso, sem um mínimo de respeito, sem reverência alguma, cometendo as maiores atrocidades. E nós devemos olhar e falar, bem, essas pessoas, elas são crentes? As pessoas que tomam cargos na igreja, que se tornam presbíteros, obreiros, se tornam diáconos, pastores, líderes de departamento, é crente? Mas isso está falando que essas pessoas têm que ser perfeitas? Não. A gente vai determinar se a pessoa é crente ou não como? Pelos seus frutos. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Mas é claro, naquele grande dia, muitos me dirão assim, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos sinais e maravilhas e tudo mais. Então, como que essas pessoas pareciam ser crentes e na verdade não eram? Quando nós olhamos para o fruto que a pessoa ela vai dar, para essas virtudes do Espírito Santo, é como se nós estivéssemos olhando para um espelho dentro de nós. É um julgamento quase que individual.
é muito difícil determinar se uma pessoa ela é crente ou não por estar ali na igreja. Então, onde nós buscamos isso? Em oração, em leitura da palavra, em discernimento. Nós temos um dos dons, né, o discernimento de espírito, discernir, pedir a Deus a direção correta para colocar as pessoas nos lugares corretos, as pessoas corretas, e não são pessoas perfeitas, como nós vamos olhar aqui no cenário de um exemplo aqui de uma igreja. Então, a primeira característica é saber se a pessoa ela é crente. Então, nós temos a segunda, o segundo ponto aí, que é a chamada universal. Quem vai ler para a gente aí? Levanta a mão que o Ezequiel vai levar o microfone. A chamada universal. Lembrando, meus irmãos, que é uma aula. Pode relaxar aí, galera. Podem perguntar se tiver alguma dúvida. Há um sentido em todos os crentes. Há um sentido em todos os crentes são chamados para a obra. E essa chamada se caracteriza pelo amor às almas e por um intenso espírito de evangelização. Meus irmãos, em certa medida, todos nós somos chamados para fazer algo na obra do Senhor, para desenvolver o dom que Deus nos entregou. E esses dons, eles serão cobrados lá na frente. Mas existe essa vocação universal. Mas nós, geralmente, uma das características, né, que nós, inclusive, percebemos que nós somos nascidos de novo, se caracteriza pelo amor às almas. Aquele amor sedento. Que amor é esse? É aquele amor que nós sentimos quando nós temos comunhão com o Pai e nós não queremos que somente nós tenhamos comunhão com Deus, mas queremos que o nosso próximo tenha também desfrutar dessa comunhão com Deus, desse relacionamento, desse acesso que a cruz nos deu. Quando o nosso coração arde para que outras pessoas, vem com essa sede da evangelização, quando nós queremos que as pessoas elas chegam também a esse conhecimento da verdade, é uma das características dessa nossa vocação, que nós devemos nos relacionar com a obra de Deus, com a evangelização. E nós temos aí Mateus capítulo 22, verso 39. Quem vai ler para a gente? E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a primeira característica da chamada é sabermos se somos cristãos. A segunda é caracterizada por essa vontade de nos relacionarmos com o outro e trazer o outro para esse relacionamento que nós temos com Deus. É outra característica. E aí agora nós vamos para uma próxima chamada, que é a chamada específica. Pessoas que foram vocacionadas para exercer coisas específicas dentro do corpo do Senhor. Todos nós temos uma chamada específica, mas eu falo é algo que marca a nossa vida, que é uma característica. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, o que nós temos ali? Nós temos os discípulos de Cristo, os apóstolos. Eles tiveram uma chamada específica. Eles foram mártires. Tirando João, né? João foi o único que não foi martirizado ali, mas sofreu muito. Todos eles foram mortos por conta do Evangelho. Mas você vê, eles tiveram uma chamada específica. Eles foram capacitados de forma específica para poder enfrentar o que eles enfrentaram naquela época específica dada pelo Senhor. Então você vê, olha só, nós temos aqui, não sei se dá para enxergar bem aqui, Moisés. Então Moisés, ele também foi chamado com um propósito específico. Ele foi chamado para ser o libertador do povo de Deus que estava cativo no Egito. Nós temos aqui aquelas mulheres que eram viúvas na época de Cristo e elas ajudavam a manter o ministério de Cristo através dos dízimos. Eu não vou falar dízimo, né? Eu não sei como é que se elas utilizavam esse termo e se elas davam dízimo lá para Deus, para Jesus lá, para o ministério dele. Essa informação nós não temos, mas o certo é que elas ajudavam a manter o ministério de Cristo. Né? Então, olha só, chamados específicos. Nós temos ali Marta e Maria,
Marta ali, Maria aos pés de Cristo, e a Marta ali, ó, trabalhando. Quando você vai ver, né, nós estamos cultuando, enquanto tem pessoas ali, ó, que estão cultuando, todos estão cultuando também, as pessoas que estão trabalhando, mas assim, as pessoas que estão sentadas, ouvindo a palavra de Deus, enquanto isso, tem aquelas pessoas que vivem ali, ó, correndo para fazer o quê? Para fazer com que o sistema esteja funcionando bem. Tem a sonoplastia, tem o porteiro ali que fica ali na frente, para não deixar qualquer um entrar ali, não deixar cachorro entrar, não deixar um bêbado chegar ali de qualquer jeito, levar alguma coisa aqui, ladrão chegar ali, está sempre atento, entendeu? Sempre atento ao que está acontecendo. Pessoas que servem água na igreja, que ajuda a manter a limpeza das salas, os líderes que... Você vê ali que sempre pessoas que estão trabalhando para um bom andamento do culto, enquanto as outras pessoas, que o resto tudo é Maria, está ali aos pés de Cristo ouvindo a palavra. Amém? Então você vê, ó, cada pessoa ali tem uma chamada específica a desenvolver, né, dentro do ministério. E aí nós temos várias outras pessoas também. Esse aqui, ó, é chamado de Pretinho. Eu não sei se vocês conhecem ele. Né? Todas as pessoas, elas têm uma chamada específica para poder desenvolver o seu ministério. Mas qual é? É quando nós olhamos para essas pessoas assim, o que nos admira nessas pessoas? Nós temos várias outras pessoas também. Esse aqui, ó, é o pastor Lúcio. Não sei se vocês conhecem. São chamados específicos. Ele foi chamado, foi levantado para ser o quê? Para ser o pastor, para ser pai também. Né? Sempre quando nós olhamos para a vocação, nós associamos ao ministério que Deus nos levanta dentro da igreja. Mas às vezes você foi vocacionado para ser mãe, para ser pai, para ser um bom marido, para ser uma boa esposa. Né? A gente tem a história ali de John Wesley, e quando vai falar da história da mãe de John Wesley, vai falar que ela, se eu não me engano, ela tinha uns 14 filhos mais ou menos, uns 5 morreu, sei que sobrou uns 8 lá, e ela sempre doutrinou todos na palavra de Deus, na oração, mulher de Deus. John Wesley não teria sido quem foi se não fosse a mãe dele. Então, às vezes, a nossa vocação, você é vocacionado para ser mãe, para ser pai, são vocações. Diácono Luciano, que não fiquei com medo de errar o nome. Então, nós temos ali, ó, o diácono Luciano, chamadas específicas, são pessoas que, olha só, Deus tem levantado no nosso meio. A gente vê que pessoas de Deus são levantadas, eu quero trazer isso, eu trouxe essas pessoas aqui para vocês verem que as pessoas que são levantadas por Deus não são só pessoas lá da antiguidade. Quando nós falamos das escrituras, nós não estamos falando de uma coisa que é antiga, que não vale para os nossos dias. Nós estamos falando de coisas que são atuais, isso é para a gente agora. Deus tem levantado pessoas para trabalhar na obra dele, é agora, e trabalhar na obra de Deus é um privilégio. Ó, nós temos pessoas, olha só, como é que é o nome dessa pessoa aqui? Rosângela, né? Então você vê, ó, são pessoas que Deus tem se levantado. Olha só, esse aqui, Danielzinho, rapaz, Danielzinho. Você vê o nível de intimidade. Pessoas que foram levantadas por Deus. Pessoas, meus irmãos, que foram levantadas por Deus. O Deus que é o autor da vida, criou todas as coisas. Nós chamamos as pessoas até por apelido. Danielzinho, conhecido nosso. Né? Ninguém aqui andou com Moisés lá quando abriu o Mar Vermelho. Mas todo mundo aqui já falou com o Danielzinho, já? Então olha só, tá vendo? Então são pessoas que Deus tem levantado no nosso meio. Olha ali, ó. Quem conhece aqui? Pastor Ezequias. E aqui é a mulher do pastor. Porque eu fiquei sabendo que aqui não tem pastora nessa igreja, não é verdade? Não tem pastora. Missionária. Missionária. Olha só. Rapaz, missionária é legal. Mas mulher do pastor é muito forte. Né? Ó, mulher do pastor. Eu fui levantada para ser mulher. Não é verdade? Hã? Muito mais importante, né? Muito mais. Quando a gente fala assim, a mulher do pastor, a gente já pensa assim, rapaz, esse camarada aqui só é o que é por causa de Deus e por causa da mulher do pastor. Não é verdade? Rapaz, os homens aí, é ou não é verdade? Vocês só chegaram onde chegaram por causa da mulher de vocês. Igualmente, da mulher de pastor. Olha só, essa aqui, pessoal, essa aqui é chamada de, mais carinhosamente, de pretinha. Né? Mas, gente, pretinha. Ela tá com a máquina pretinha, viu? É, pretinha. Ó, ela tá com a máquina na mão ali, uma furadeira, porque como nós estamos falando da obra, essa aqui é pau para toda obra. Isso que onde coloca, ela se desenvolve. Né? Olha só aquele casal ali. Quem conhece? Vanessa, o Wellington.
Essa galera não envelhece. A gente só sabe que essa foto é antiga por causa disso aqui. Ó. O menino já está maior do que eles. Rapaz, eu não vou nem falar no microfone, vou deixar esse off aqui para não sair aqui, entendeu? Entendeu? Então são pessoas, meus irmãos, brincadeiras à parte, são pessoas com chamadas específicas. Cada um de nós temos chamadas. Deixa eu ver se tem mais alguém ali. Não tem mais. Então você vê, cada um de nós temos chamadas específicas, nós devemos nos desenvolver dentro do ministério. E aquele que não apareceu a fotinha aqui, não fica com ciúmes não, porque vocês vão entender que vocês não têm que ter... Poxa, fiquei de fora. Quem disse que era para ter citado você? Quem disse que a obra é sobre você? Quem disse que a obra é sobre nós? A obra de Deus não tem nada a ver com nenhum de nós. Zero. Nós na contagem nós estamos do zero antes da vírgula. Nós não significamos nada como final na obra de Deus. É tudo sobre Deus. Não é sobre nós, entendeu? Quanto menos nós aparecermos, é melhor. Quanto mais nós diminuirmos, é melhor para que Ele apareça, para que Ele cresça. Que cada pessoa tem no ministério. Qual é a sua chamada específica? Como que você identifica para que você foi chamado? Você sabe para que você foi chamado? Então nós vamos ver ainda isso um pouco mais à frente. E é claro, nós temos o que ali agora? O que está escrito lá para a gente? Variedades de ministérios. Imagina se todo corpo fosse mão, ou se todo corpo fosse pé. Não faria sentido nenhum. Né? Então olha só, quem vai ler para a gente aí variedades de ministérios? Levanta a mão, pastor Ezequiel aí. A igreja do Senhor, como um corpo, mantém o mesmo princípio. O corpo, para funcionar bem, ele tem uma multiformidade. E essa multiformidade, ela é muito distinta uma da outra. Não tem nada a ver. Uma coisa no corpo não tem nada a ver com a outra. Tirando aquelas que a gente tem duas partes, né? Duas mãos, por exemplo. Mas se você falar, se a gente for observar, o que a mão tem a ver com o olho? São funções completamente diferentes. Não tem absolutamente nada a ver. Se a gente for olhar o pé com o nariz. O que a função do pé parece com a função do nariz? O que a função da boca tem em relação com a função do braço? Você vê que é completamente distinto? Então não tem como o olho ficar querendo ser boca. Não faz sentido nenhum o braço querer ser parecido com o joelho, apesar que ninguém quer ser parecido com o joelho. Mas o que acontece? Tem gente que é joelho. E meu irmão, precisa do joelho para tu dobrar e orar. Quem aguenta ali o batente ali é o joelho, meu amigo, que está no chão, enquanto você ora. Então tem pessoas na igreja que são joelho. Tudo tem uma função específica dentro da igreja. Então por que nós às vezes queremos os primeiros lugares? Ou por que parece aqueles lugares que parecem ser mais escusos, ele parece mais escuso, a gente não dá muita relevância, né? É os irmãos que limpam a igreja, que cuidam ali, que faz a manutenção, não é verdade? Ali da portaria, parece que não faz muito sentido aquele cargo ali. Deus me livre, está ali. Deus me promoveu. Promoveu de onde? Ah não, eu era porteiro e agora hoje eu sento no altar. Né? Eu tenho um lugar ali especial. Hoje eu recebo a oportunidade. Ah, você é o quê? Ah, eu sou diácono. Você é diácono ainda? Meu irmão, tem que causar coisas melhores, tem que ir a presbítero, tem que crescer, tem que evoluir. Não, meu irmão, tem pessoas que ela é diácono. Aí você pega a pessoa e coloca num outro cargo lá, vice-pastor. Acabou com a vida da pessoa. Você pegou um ouvido e quis transformar ele em olho. Não funciona. São chamadas completamente diferentes. Mas todos nós devemos ficar extremamente felizes pelo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Feliz. Vi cultuar a Deus. Sabe por quê? No frigir dos ovos, ele pegou você do lamaçal do pecado, impuro, merecedor do inferno, de condenação, e injertou nele mesmo.
Agora, se ele te injertou no joelho, na canela, no pé, na unha, no peito, no pescoço, independente, você está injertado lá. Você já faz parte da família. O Deus eterno, ele já se comunica contigo. Isso, a presença de Deus deve ser o suficiente para a nossa vida. Então, por que essa busca desenfreada assim? Não, cara, tem que ser eu. Me chama, eu quero estar aqui. Ou então, eu quero sair logo daqui, eu quero ir mais para frente. Coloquei até o corpo ali, né? Olha só. A cabeça é Cristo. Aí você vê, ó, o braço direito ali é o ensino, o braço esquerdo ali é a administração. Aí aqui no meio aqui, ó, tá a liderança, o pastor. Aí a perna direita ali, ó, evangelização, a perna esquerda é ação social. Aí que tem, ó, que tá escrito assim, ó, várias das funções, sabe, do corpo de Cristo, ó. Escola dominical, música e louvor, crianças, intercessão, gente. Estamos precisando, o corpo precisa de no corpo tem intercedor. Tem intercedor no corpo. Mas às vezes, quem é dedo não quer fazer o papel do dedo. Fica tentando fazer o papel do peito, o papel das costas. E acaba não executando a sua função. O ministério de intercessão é um dos ministérios que é um dos fundamentos da igreja. O ministério da intercessão, quando está clamando, em constante oração. Todos nós devemos fazer isso, mas estamos falando aqui de chamadas específicas, tá? Ó, discipulado, visitação, recepção, pontos de pregação, culto no lar, tesouraria, secretaria, comunicação, limpeza, ó, apoio pastoral. Quem sabia que pastor precisa de apoio? Sabia que o pastor, ele precisa ser discipulado, precisa ser ensinado, precisa ser amado, orar por ele, cuidar, sabia? E acredita que tem pessoas que acreditam que todas essas funções são do pastor? Acredita nisso? Vocês conhecem alguém que acredita que todas as funções é do pastor? Campanhas, mutirões, instituições, assistência social. Meus irmãos, enquanto eu falava vocês vão ler já, mas enquanto eu falava esses multiministérios que podem se desenvolver dentro da igreja, enquanto eu falava, via ou não via nome de pessoas na mente de vocês? Esse aqui parece com essa pessoa, esse aqui parece com essa pessoa, esse parece com essa pessoa. Nós vamos ver que uma das características do modo como Deus nos chama é que pessoas vão olhar para você e vão falar, rapaz, você canta. Eu já vi você cantando, esse é meio tímido assim, mas você tem um timbre legal. Às vezes é um modo que Deus utiliza para acionar você para a sua chamada. Às vezes você não percebeu a sua chamada, mas às vezes a pessoa vai ali e fala, rapaz, você tem um cuidado, rapaz, com as pessoas. Você tem um cuidado ali com os idosos, você tem uma preocupação, sabe? Acho que é a chamada de ser cuidador. Então é um dos modos como Deus te chama, entende? Então olha só, às vezes vem nome de pessoas na nossa mente para isso. Mas nós estamos falando aqui de variedades de ministérios. Romanos capítulo 12, 4 a 8. Porque assim como um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, que seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Com alegria. Se nós observarmos, quem deve exercer essas coisas? Todos. Se nós formos a ler, todos. Só que há chamadas específicas. Deus ele vai distribuir os dons de forma diferente. Mas quem concorda que todos nós aqui devemos interceder? Sim ou não? Todos nós concordamos que nós devemos ensinar. Mesmo porque educar os filhos é um papel dos pais. Então, à medida que você se torna pai, você já tem uma responsabilidade de mestre lá dentro do seu lar. Desenvolver um culto doméstico. Quem é que vai desenvolver o culto doméstico no seu lar? Vai chamar o pastor da igreja?
Imagina um pastor da igreja tendo que desenvolver o seu culto doméstico e aí você congrega numa igreja que tem aqui 80 membros. Como que ele vai fazer isso? Então você vê que essa função de pastor dentro de casa, todos nós devemos desenvolver, concorda comigo? Mas tem essas chamadas específicas. Então olha só, o próximo ponto aqui é os ministérios falsos. Quem vai ler pra gente? Concluímos que existe pessoas que escolhem o ministério como profissão, Levítico 10, de 1 a 3, para adquirir prestígio, Números 16, de 1 a 3, e pelo simples prazer de querer ser. Tu acredita nisso, Hélio? Rapaz, tem pessoas que escolhem o ministério, rapaz, estou sem saída, já sei, meu irmão, vou abrir uma igreja, vou virar pastor, paga muito bem, eu vejo na internet direto, os caras é bem remunerado, entendeu? Mexer com o emocional das pessoas, com a fé, vão dar tudo. Ah não, eu vou me envolver, eu vou virar líder de departamento por causa do holofote. Quero ser visto. Cheio de querer ser, eu quero me mostrar. Como eu tenho uma chamada para ser mestre, eu tenho uma chamada do ensino, então, cara, eu vou ser aplaudido. Ser aplaudido, ser elogiado. Eu quero ser. Eu quero aparecer. No lugar onde eu estou, na minha função de joelho, não está legal. Eu estou me incomodando. Quem eu vou ter que derrubar? Quem eu vou ter que dar um jeito de manipular? Quem eu vou ter que tirar da linha de frente? Porque não é nem porque eu quero estar lá. É porque eu quero que a pessoa esteja bem, mas eu não quero que a pessoa esteja melhor do que eu. Eu quero você muito bem, Lúcio, mas eu não quero você melhor do que eu. E aí, se você começar a ficar melhor do que eu, tem um problema. Eu gosto de ministrar. E eu gosto que você também ministre. Eu gosto que você ministre. Eu quero que você se desenvolva no ministério. Aí você começa a desenvolver. A pessoa começa a desenvolver. A pessoa começa a crescer, o seu coração fecha. Eu te quero bem, mas como eu não estou evoluindo proporcionalmente, de forma gigantesca, aí o camaradinho ali, ele é joelho, mas ele nem se interessou em ser o cabeça, o olho, mas o joelho foi esperto e ele comprou uma joelheira. Agora ele já está mais, ele está mais protegido ali, ele cresceu um pouco na função dele. Me incomoda. Ministérios falsos, não é só de pessoas que se levantam para tomar a frente das igrejas, mas ministérios falsos acontecem dentro do nosso próprio meio. E como que nós vamos caracterizar essas coisas? Isso logo após o nosso intervalo. Amém?